Oi gente, bom dia. Edu Dimitrov do canal Acelero Atman. Seja bem-vindo você que está chegando agora no canal, você que ainda não nos conhece, você que aprecia assuntos sobre reflexões para a gente tentar construir alguns conceitos melhores sobre o mundo. E este é um canal que representa a força de uma egrégora que trabalha expansão de consciência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre mais um assuntinho pesado. Quando a gente vai montando o canal e vai vendo que o progresso dos nossos vídeos, você vai percebendo uma coisa bem interessante no meio dessa trajetória toda. Não tem nenhum lugar assim que seja tão belo aqui, mas tudo bem, vai ser aqui mesmo. Você percebe algo bem interessante. Vídeos que têm um assunto extremamente importante, que são muito, digamos assim, que precisariam ser mais vistos, geralmente eles não são vistos. Eles têm a menor quantidade de visibilidade. E vídeos que são mais secundários, eles acabam ganhando uma quantidade de visões maiores. Então as pessoas preferem vídeos mais curtos do que vídeos mais longos e vídeos menos interessantes do que os outros. Não que meus vídeos sejam desinteressantes, não. Eu sei que eu tenho um público específico, mas essa ideia do público específico, ele poderia ser mais expandido se também as pessoas quisessem tratar de assuntos como esses que a gente trata aqui no Celeiro. Bom, como a ideia não é tratar de assuntos simples, são assuntos mais complicados, hoje eu quero falar sobre algo que não só me incomoda, mas como os mentores pediram para que eu colocasse a minha visão hoje de como eu entendo este processo, de como a gente lida com os animais. No decorrer de todos esses anos de trabalho que eu tenho executado, eu tenho percebido que a gente tem se perdido muito na ideia da vaidade. E essa vaidade é muito representativa, ela é muito clara, muito... Tô gravando vídeo. Minha amiga Cidinha, gente. Logo vocês vão ver no canal eu falando isso. Logo você começa a entender que é preciso ter um entendimento. E eu fui perceber isso nas questões da astrologia. Quando eu comecei meus estudos de astrologia, eu comecei a perceber alguns movimentos que têm tudo a ver com o que acontece, com o que a gente está fazendo com os animais. Não que os problemas com os animais, principalmente domésticos, nunca existiram. Sempre existiram e vão continuar existindo enquanto a gente estiver com uma consciência rasa e pequena sobre a importância de todos eles na nossa vida. Bom, no ano de 81, até 2017 nós entramos num período que eu não vou entrar nesse pormenor, tá? Mas é um período em que houve a regência do Sol. E o Sol geralmente vai trabalhar tecnologia, vai trabalhar inovação, aprendizado e principalmente a beleza. O que aconteceu nesse período em que o Sol se tornou o regente? Nós tivemos um boom de tecnologia, sim, nós tivemos um acréscimo de tecnologia gigantesco. Por outro lado, nós começamos a nos distanciar da essência. Porque o Sol ilumina, porém a sombra não é iluminada. O que falta então é um processo para que se entenda a sombra durante esses anos em que os 36 anos em que o Sol foi regente. E nessa brincadeira toda, a gente percebeu o aumento dos canis clandestinos e nós percebemos em demasia a falta de afeto geral com os animais de rua. Mas quem então é culpado? Vou colocar um termo culpado, tá? Sobre essa proliferação de animais de rua. Nós. Nós somos os culpados. Não existe outro culpado, somos nós. Porque a partir do momento que eu preciso ter um cachorrinho de raça, não que eu seja contra quem tem cachorro de raça,
Eu cuido de uma que foi parar na minha casa, tem 20 anos, a Laura. Mas eu sempre tive cachorro vira-lata, ou sem raça definida, porque agora precisa ter nomenclatura para tudo, né? O mundo foi ficando mais tecnológico, mais difícil de se lidar. E você precisa ter um cachorro de raça, mas você se perguntou se realmente você precisa ter, se realmente você gosta, ou é uma necessidade da sua vaidade? Porque durante esses 36 anos, o sol também exponenciou a nossa vaidade. E digamos que a gente deveria ter enxergado essa exponenciação da nossa vaidade com outros olhos, com olhos de, acho que a gente precisa fazer alguma coisa direito. E então, os canis clandestinos, os animais de rua foram se proliferando, os governos, de um modo geral, vou falar do Brasil, né, porque eu vivo no Brasil, não colaboram, porque é um nicho social, eu vou chamar de social, tá? Que não dá voto. E eu sou obrigado a falar sobre política, eu não gosto de falar sobre política, mas entre governo e sai governo o problema é justamente o mesmo, tanto de um lado, tanto de outro. Então se polariza tanto e ninguém olha para aquilo que precisa ser visto. Os animais, principalmente os animais de rua, foram colocados a uma categoria dos não vistos, assim como tantos seres humanos que não são vistos. Os deficientes não são vistos ainda com respeito no Brasil. Tantas outras categorias, aquelas que nós não queremos ver. Os animais fazem parte hoje desse nicho. E o que é pior no meio disso tudo é que você não vê um sinal de interesse, tanto político, de todas as esferas, como um sinal de mudança social, da postura social sobre como a gente pode começar a mudar essa coisa triste que você tem hoje em dia. E se você discorda de mim, você acha, o que você pensa de pessoas que saem dos seus templos religiosos, não importa qual religião, e vê que o cachorro está ali pedindo comida? E você faz de conta que ele não existe. Isso acontece muito em restaurantes, lanchonetes. Os animais estão ali, estão com fome. E você faz de conta que eles não existem. Você não quer ver aqueles que são excluídos. Você não quer saber da existência daqueles que não existem para você. Você decidiu, o ser humano decidiu apagar. Ele simplesmente deletou, tirou da visão dele que existem coisas tristes no mundo, e nessas coisas tristes são muito maiores do que as coisas belas, maravilhosas que nós temos. Por trás de toda a nossa beleza existe uma sombra. Por trás de toda a nossa luz existe uma sombra. Que nós fazemos o que com ela hoje em dia? A gente não olha. Então, o que a gente faz com os animais hoje em dia é exatamente o que eu não quero fazer comigo. É um reflexo do que eu não quero fazer comigo. Eu não olho as existências das mazelas do mundo, eu não faço nada, eu não me movimento para nada nesse sentido, porque tudo começa a partir de mim, da visão que eu tenho de mim sobre o mundo e sobre como eu posso melhorar isso. E além disso, além de eu não olhar para mim, eu levo isso para fora. Quer dizer, eu externo. Eu vou colocando para fora tudo aquilo que eu não quero enxergar, tudo que eu não quero saber que existe. Por quê? Porque existe algo em mim que eu não olho. Eu tenho um vídeo no canal que eu postei recentemente sobre o potencial e o poder das abelhas. Mas também eu tenho um vídeo que fala sobre a importância do escuro e do silêncio na sua vida. Tanto isso que eu estou falando é verdade, que a alegoria que está por trás de tudo isso
É o medo de olhar para si. Mas vale lembrar que em 2017 Saturno tomou a regência do Sol. Saturno vai reger por 36 anos desse ciclo, que é um dos ciclos astrológicos que nós temos. O que acontece na época de Saturno? A gente começa a ver os exércitos dos iguais começando a mudar. Então hoje é 2026, já temos aí quase 10 anos que Saturno está, e aí nós estamos vendo, por exemplo, dentro do âmbito feminino, a ideia do não tingimento dos cabelos, a ideia da aceitação do cabelo grisalho, o começo da aceitação de quem nós somos, do jeito que nós somos. Então, pode ser que ao final dessa trajetória de Saturno, a gente consiga, talvez, enxergar um mundo mais igualitário. Porque a gente já está começando a ver movimentos com mais força de proteção aos animais, de cuidado aos animais, vendo movimentos que cuidam da natureza. Porque o que você faz com o animal, você também faz com as plantas. Você bota cimento no lugar do verde. Você tapa a terra para ter cimento, para não sujar seus pés. Porque se você sujar seus pés, você estará num posicionamento em que você não quer olhar para as mazelas que existem em você. Quando na verdade você está aqui dentro do processo Terra para olhar para suas próprias mazelas e tentar criar um posicionamento melhor para o mundo. O que eu estou dizendo aqui é que é preciso, como eu tenho falado muito no canal, olhar para dentro de si, começar a aceitar os seus erros, as suas falhas e começar a partir daí criando um novo aspecto de vida, um novo aspecto de visão de para onde a gente vai, como a gente vai, de que jeito a gente vai. E isso eu não posso fazer por ninguém. O que eu posso fazer é tentar clarear a sua consciência. Aqui eu coloco o consumo excessivo de carne, aqui eu coloco o trato que você dá para os animais, o desdém. Eu ouvi coisas horrorosas de gente dizer que na minha casa não entra cachorro vira-lata. Que ser é esse que diz uma coisa dessa? O que existe na sua essência mesmo de verdade? Porque a gente só está de passagem. Aqui todo mundo é igual. Não existe diferença, não existe, sabe, por mais que a gente tente rotular diferenças, não existem diferenças entre nós e a potencialidade dos demais seres vivos. E eu espero que a gente entenda esse processo, que não seja tardio. É realmente o que eu espero. Porque se a gente começar a mudar esses conceitos e entender que a existência daquele animal precisa de um espaço, precisa de uma nova forma de visão. A importância das plantas precisa ter um novo olhar. E esse olhar a gente só vai conseguir encontrar quando a gente volta para o passado. E a gente vai entender a importância daquilo que nós somos parte, porque nós não somos superiores, nós somos parte de tudo aquilo que nos cerca. Então animais são importantes. Todos eles. E eu não estou dizendo não tem animais de raça. Mas se você não pode fazer nada pelo animal de rua, apoie projetos que façam. Se você não quer adotar, apoie quem adota, quem cuida. Ajude financeiramente quem já está começando a trazer projetos que de repente você não possa fazer, você não possa colaborar. Mas está nas suas mãos poder fazer algo diferente. O mundo só vai mudar, só vai começar a se clarear e se despir do materialismo desenfreado se a gente começar com mudanças internas dos nossos valores. É sobre isso. É sobre isso.
É sobre ter a coragem de olhar para dentro, de perceber que nós temos muito de ruim e que precisa ser visto por nós. Precisa ser sentido, precisa ser acolhido. Porque é tão simples, a conta é muito simples. Quando eu olho para dentro, eu curo o processo interno e depois eu melhoro o que está fora. Então, se a gente olhar por esferas sociais, quem já está começando a movimentar projetos em prol de um mundo melhor para todos os seres vivos, eu estou em específico aqui em animais e vegetais, eu estou falando de pessoas que já estão atentas ao seu interior, ao seu processo de conexão com o seu melhor, com as suas verdadeiras potencialidades. E são essas pessoas que já estão começando a trazer uma mudança de mundo, uma mudança de visão de mundo mais clara. Então eu gostaria de deixar aqui esse posicionamento consciencial. É um exercício que cada um pode fazer, começando a olhar com mais respeito para aqueles que não existem, porque eles existem. E eles existem para que nós possamos enxergá-los. Mas a gente só vai conseguir enxergar a partir do momento que a gente olhar para dentro de nós mesmos. É isso, pessoal. Curta, compartilhe, comente, deixe o seu comentário, a sua experiência, porque nesse canal a gente divide conhecimento e experiência com outras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá!